Eu sou o Rodrigo, jornalista, especialista em comunicação corporativa e reputação. Geralmente nesse mundo a gente não vê esse cenário aqui. Olha só, fazenda, roça, tranquilidade. O que isso lembra? Agronegócio. E a história de hoje é um pouco diferente. O Arthur Rodrigues, que é advogado, parceiro, empresário, tem sempre boas dicas no direito para contar para a gente. E já faz um tempo que a gente conversa sobre isso, levando conteúdo de valor para todo mundo que quer saber mais, principalmente sobre direito bancário e endividamento. Mas de repente, parece que é uma modinha, eu não sei, ele vai me explicar. O Arthur começou a usar a botina, se é que ele já usou um dia, eu acho que sim. E vai contar pra gente hoje por que ele tá nesse mundo e qual que é a importância do direito no agronegócio. Vai lá, Arthur. Tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Aqui é o meu lugar de descanso, de paz, realmente. Para mim é muito significativo podermos estar aqui hoje. E obrigado, porque terminar um ano assim, com mais tranquilidade, a gente que fica tanto em cidade, com tanta informação, com tanta tecnologia, e de repente uma das últimas agendas do ano, minha, da agência, é que está nesse lugar com essa paz, ali pássaro, não sei qual que é aquele, mas tem um ali. A gente está vendo aqui que tudo... Vê uma vaquinha, vê um cavalo, tudo, né? Respira vida, natureza, mas onde tem vida, natureza, também tem necessidade de produção, né? E produção é o que move o agronegócio. Legal. E é isso. Conta pra gente um pouquinho como que você agora está apostando nesse mercado e por que isso não é uma aposta aleatória da advocacia? A advocacia, ela nasceu em plena pandemia, né? E algo que muitas pessoas não sabem, ela nasceu aqui, porque o escritório nasceu remoto, né? Então eu vinha de uma sociedade de sucesso no direito empresarial, né? Uma construção de relação de 10 anos, e em plena pandemia eu vivi uma ressignificação, Rodrigo. Eu entendo que eu recebi o presente de ter um encontro pessoal comigo mesmo, com Deus e com o outro. E isso me fez abandonar vários papéis da minha vida e buscar uma identidade. E a advocacia, ela nasceu exatamente nesse cenário, né? Com um propósito, com uma visão clara, e Deus me instruiu que eu trabalharia, né, pelas questões do reino, pelas questões da salvação minha e de outras pessoas também, por meio da advocacia, do meu trabalho. E o ramo que eu sempre gostei, que eu gosto, é o empresarial. O empresarial bancário me encantou. Eu tenho uma história com a minha mãe, que a gente já conversou, né, de eu ter sido laranja no contrato social dela e ter interessado pelo direito empresarial, mas eu também tenho uma história com o rural, com o agronegócio. O meu pai, ele foi pesquisador de melhoramento genético de milho numa multinacional, a Pioneer, por muitos anos, mais de 40 anos. Então ele trabalha nessa rotina. Então desde muito pequenininho eu acompanhei a luta do meu pai, saindo cedo, né, buscando área com o produtor rural. E por muitas vezes eu tive a oportunidade de ir com ele enquanto criança, acompanhar ao longo da vida dele e ouvia sempre os feedbacks das dificuldades também do produtor rural. E aí, nesse novo formato de 2020, eu decidi começar a advocacia com esse propósito de ajudar o empresário. E no ano de 2025, Rodrigo, foi chave para o escritório, porque nós percebemos que o produtor rural, ele precisa olhar para a fazenda, para a propriedade rural dele, com um olhar de empresário. Não está mais para amadores. E a advocacia, primeiro nas soluções de dívidas bancárias, e depois num aspecto global, nós conseguimos ajudar o produtor rural por conta dessa expertise no direito empresarial. Então isso nasceu de um desejo latente do meu coração, de ter visto enquanto criança, ter convivido com minha mãe empresária de um lado, o meu pai empresário de um outro. E Deus foi muito bondoso, porque eu percebi isso só esse ano de 2025, que a advocacia, ela nasceu aqui, nesse cenário, né? Enquanto o mundo estava em lockdown,
nós nos isolamos, eu e minha família, trouxe uma internet boa para cá e a AR nasceu atendendo em todo o território nacional, com uma expertise remota, rápida de solução, mas foi aqui nesse lugar que me traz paz, né? E o quanto saber que isso aqui me alimenta de paz, nós temos condição de alimentar a equipe, alimentar os parceiros, para poder chegar no final da nossa linha, que é o empresário, que é o produtor rural. Então, por isso, para mim, é tão importante estar aqui nesse lugar, poder falar disso aqui. E é uma curiosidade também, Arthur, a gente que já atua com você com esse viés da comunicação corporativa e fala muito sobre dinheiro, sobre dívidas, sobre banco, sobre tecnologia, e acabamos nos estigmatizando também, né, de te vincular a esse cara que é urbano, que é voltado ao novo mundo, e de alguma forma. Mas estando aqui, aí eu posso falar mais do que qualquer pessoa, estando aqui agora nesse lugar, sabendo que esse lugar tem a sua identidade, é importante dizer que não é só a casca. Essa premissa e essa atitude de investir no agronegócio, ela já tem uma historicidade, uma memoricidade, uma memória, na verdade, desculpa, que está já conseguindo te fazer a razão de ser para atuar nesse setor, né? E isso me faz também ter um pouco do sentimento do produtor rural. Eu nem me julgo falar que eu sou produtor rural, porque aqui a gente tem uma brincadeira aqui na chácara que nasceu para poder, né, me dar essa paz, mas acaba que a gente consegue entender um pouco, está ligado à minha raiz, né? Eu gosto muito. Quem me vê na rua, no dia a dia, não me encontra muito de sapato e gravata, né? Encontra eu mais com uma bela bota, um sapato mais confortável, uma botina, porque essa é a minha rotina aqui na chácara também, né? De dar apoio para o meu caseiro e comprar algumas coisas. Então tá ligado muito à minha identidade mesmo, a esse ambiente que eu gosto. E falando em identidade, a gente sabe que esse setor, além de ser a força pujante do país, responsável por um quarto do PIB, ele também é um setor muito marcado por práticas, não vou dizer antiquadas, porque aí fica pejorativo, mas por práticas tradicionais que de alguma forma elas foram precisando de serem recicladas nesse novo mundo, nesse novo jogo do crédito, novo jogo da tecnologia, da inteligência artificial e das possibilidades de mercado. E é muito interessante, Rodrigo, porque nós olhamos para a propriedade rural, principalmente o pequeno produtor, o médio produtor, ele tem muito tradicionalismo, tem muita veneração por quem for o pai dele, pelo trabalho dos avós, por tudo aquilo que ele herdou em legado. Mas o que eu tenho percebido com os desafios de 2025 para o agronegócio, e principalmente vislumbrando um 2026 de muito desafio, com Copa do Mundo, com diversos feriados aí, e esse endividamento que é histórico no ramo do agronegócio, nós percebemos que não cabe mais amadorismo. E eu tenho que respeitar sim a tradição, eu tenho que respeitar o legado, o compromisso que o agro faz, né, a honradez do homem do agro, mas eu também preciso estar atento às tecnologias, né? O mercado hoje ele não cabe lugar para quem não está antenado à tecnologia, para quem não está fazendo planejamento estratégico e quem está atento à reforma tributária, Rodrigo. Né? Nós estamos observando um movimento de reforma tributária e muito se fala no ramo empresarial, muito se fala das grandes fortunas, mas o que ninguém tem percebido é que o produtor rural, o pequeno, o médio, vai ser o mais impactado. E lembrando, Arthur, que esse cara ele é impactado, mas justamente por ser honrado, ele se endivida, mas continua mantendo a produção, a cadeia dele girando, tanto que o faturamento e a receita do agro está aumentando no país. Mas, infelizmente, o endividamento também na paralela. Na paralela, sim, o endividamento vem crescendo e é por isso que precisa de gestão, né? Dessa organização do negócio, da fazenda, como empresa.
Não cabe mais amadorismo. E me fala uma coisa aqui a gente vai falar um pouco de desafio, que eu sei que também por mais que você tenha conhecimento, é um desafio atuar nesse setor. Muitas vezes você vai conversar com um dono de fazenda, de um grupo pequeno, médio ou grande, mas que seja tradicional, ainda de outra geração, não necessariamente vai conversar com o herdeiro, que é um cara já antenado. E nessa hora, como que você desconstrói esse estigma do advogado ser o problema, ser o que vai tirar o dinheiro do produtor que já é sofrido, o cara que vai chegar para, na verdade, ser um atestado de que as coisas estão dando errado. Então esse cara, ele não quer advogado, ele quer, se não tiver advogado, quer porque tá dando certo meu negócio. Como é que você desconstrói isso? E, Rodrigo, esse é um desafio real, porque assim como a gente vê nas porteiras da fazenda, não recebo vendedores, o produtor rural, na hora que ele vê um advogado, né, a memória que vem na cabeça dele é problema, é arresto, é recuperação judicial, e ele já se desespera. Não, eu não preciso de advogado antes. Né? E nós temos feito de tudo para quebrar essa impressão. Né? Porque o advogado que atua no contencioso, ele é sim importante, é o principal papel da advocacia hoje no Brasil, é o maior volume das demandas do Poder Judiciário hoje é contenciosa, mas o que precisa ser conscientizado, a verdade é essa, o que o produtor rural precisa ter consciência, assim como o pequeno empreendedor, é que o advogado ele tem um papel fundamental na estratégia, na economia de tributos, na organização, no planejamento do crédito rural. E agora, com essas novas tendências do mercado, o mercado 2026 não vai ter crédito de banco tão disponível mais. Então vai começar a negociar diretamente com os grãos, contratos de barter, contratos de permuta, de negociação, de antecipação. As revendas vão começar a antecipar, cobrando sacas de soja. Sem segurança jurídica não dá para fazer nada disso. Sem segurança jurídica não dá. E não dá só para confiar no fio do bigode. A honradez do produtor rural é o que sustenta essa rede. E ela vai rodar ano que vem. Mas um contrato bem elaborado é o que garante que a revenda não te passa a perna. Não passa a perna no produtor rural. E tem uma situação que talvez você possa confirmar. Por que esse cara, esse produtor, geralmente tem medo de advogado? Justamente porque ele sempre lá atrás deixou para recorrer ao advogado quando a coisa já estava estourando, né? Então criou-se esse estigma de que se o advogado apareceu ali, é que eu já estou mal. Então, agora é mudar essa lógica, né? É mostrar que o advogado ali ele tem que chegar bem antes, justamente para o problema não existir depois. E, Rodrigo, o que precisa é a mudança de mentalidade mesmo, porque quando o produtor rural, o empreendedor, ele entende que investir num planejamento no negócio dele, eu não estou falando só de advogado, estou falando de uma boa contabilidade, de um bom engenheiro agrônomo, uma boa pessoa que vai te ajudar a criar sustentabilidade na operação, na tecnologia, na parte de inteligência artificial, usar todos esses mecanismos de robotização com todo o aparelhado que tem hoje no agro, ele economiza lá na frente. Porque eu gerir e conter uma crise é muito mais caro e urgente do que eu planejar estrategicamente, me precipitar no mercado, criar cenários e antecipar soluções. Né? E o advogado no agronegócio ele atua exatamente nesse sentido. Esse é o papel que a advocacia hoje quer mostrar para o produtor rural, que nós podemos sentar na mesa para poder trazer soluções antes dos problemas acontecerem, para poder profissionalizar a fazenda dele. Olha só, gente, o Arthur falou de gestão de crise, que inclusive para quem trabalha com comunicação corporativa igual eu, é um braço de atuação. E gestão de crise é isso. Quando o cliente ele não está tendo crise, é quando a gente chega para ele e fala, olha, estamos agindo bem no proativo, porque a crise não chegou. Né? Por isso, a responsabilidade também da informação jurídica, ela vir junto dessa comunicação que agrega. No final das contas, esse produtor ele precisa entender e essa ideia tem que chegar nele para que ela seja comprada de fato, né, Arthur? É isso, porque não vale a pena ter crise. O mercado já não cabe mais amadorismo, e principalmente no agro. O que nós temos observado são fazendas hoje que têm uma operação dinâmica, até de funcionários, Rodrigo. Né? Antigamente você ia nas fazendas, os vaqueiros, as pessoas que cuidavam ali, ajudavam na lavoura,
eram muito simples. Hoje existe um grau de sofisticação, de tecnologia para poder acompanhar toda a evolução que vem no agro, que também precisa de profissionais mais qualificados dentro da fazenda. Então, com profissionais mais qualificados, a minha folha começa a onerar mais, a minha estrutura tributária começa a onerar mais e eu tenho que buscar planejamento. Compensa eu ficar investindo só no meu CPF, compensa eu criar um grupo empresarial, abrir um CNPJ, e compensa, olha só também um exemplo que eu vi lá no interior de Minas que me chamou muita atenção, o pecuarista, ele tirava o leite, tirava a sua renda do leite toda ali e começou a manufaturar o produto, começou a produzir o queijo, colocar o selo da família dele e vender isso para os mercados, né? O ganho de valor, de agregar o produto, isso tudo foi embutido para ele, né? Ele deixou de ganhar só na venda da matéria-prima. Então, o produtor rural ele também tem que começar a entender que o café que ele vende dentro da fazenda dele, com a logo dele, o queijo que ele produz, o doce que ele produz, o grão que ele produz, o algodão que ele produz, tem valor porque ele tem uma história, ele tem uma marca, a fazenda tem uma história. Isso tudo também precisa de proteção jurídica. Aí quando a gente parte para esse meio, você precisa de proteção da marca, proteção da propriedade industrial, para não vir outro também e abocanhar ali tudo que você conquistou, né, todo o legado que aquela família construiu. E é um cenário, apesar das dificuldades, um cenário de oportunidade. Quando você fala dessa cadeia possível de ser formada, o cara que faz o leite, de repente ele só vendia ali a atacado, e aí ele percebe que ele consegue, digamos, dar uma característica de varejo ali para o produto dele e criar esses subprodutos, ele pode surfar também nessa onda que a gente está hoje, que é da venda digital. Então nada impede de se construir a marca, nada impede de você chegar de uma forma mais rápida, já tendo valor agregado do seu produto e gerar uma cadeia ali também de e-commerce, né? Então são uma série de possibilidades, mas todas elas, se elas não forem feitas com um aparato jurídico, elas podem ser um tiro no pé. E essa ideia de que a fazenda não é uma empresa, ela tem que ser banalizada, ela tem que ser excluída, né? E o produtor ele tem que entender que a fazenda dele é um negócio, né? Não é à toa que há muitos anos vem se falado de agronegócio. A fazenda ela é uma empresa, ela precisa ser tratada como uma empresa, então ela precisa de uma segurança jurídica desde a base. Gente, aí é bom pontuar também que tecnologia, mundo digital, e-commerce, tudo isso é realidade. Mas o Arthur sabe, ele pode contar pra gente das últimas andanças dele. No final das contas, o produtor também, ele quer ver o advogado lá, ele quer presença porque cada negócio de agro é com suas peculiaridades, com seu regionalismo, com seu estilo de commodity, mercadoria, de insumo. Então conta pra gente assim, Arthur, ser tecnológico, ser gestor, mas ao mesmo tempo não dá para ficar fora da realidade da empresa, do empresário do agro, certo? É isso, Rodrigo, é eu manter a tradicionalidade, eu continuar aqui dentro da fazenda produzindo o produto, o grão, tudo que vai ser fomento aí, alimentar esse Brasilzão nosso e o mundo, mas eu preciso também estar antenado às novas tecnologias, às novas oportunidades de mercado, aos novos meios de negociação do crédito. Então, não basta só eu produzir, eu trabalhar sol a sol, acordar cedo, que é a vida do produtor rural. Acorda cedo, trabalha muito, machuca a mão, está disposto a agarrar no chifre do boi a qualquer momento, mas não adianta eu fazer isso hoje se eu não tiver uma mente preparada para adequação tecnológica, para adequação financeira, para adequação estratégica do meu negócio. Como que você enxerga na prática, daqui a um ano, por exemplo, a gente vai estar aqui, essa evolução desse braço agronegócio na advocacia e principalmente pensando o seguinte, o produtor, ele tá ali, então a realidade dele é aquela. Você vai proporcionar tudo que for desse novo mundo, digital, conhecimento, lei, mas tem que estar lá também do lado do cara. O que nós percebemos do produtor rural é uma necessidade de estar junto.
de conhecer, de apertar na mão, de trazer quem está prestando serviço a ele dentro da fazenda. Então, nesse novo formato, a advocacia que nasceu remota, nasceu como uma solução rápida, ela também tem esse contato humano presencial, né? De nós termos uma equipe estruturada hoje para poder ir até a fazenda, para poder se deslocar em qualquer lugar que seja desse Brasilzão e poder ir lá conhecer o produtor rural, pegar na mão dele, tomar um cafezinho, comer um queijo e poder conhecer a realidade. Bastante, né, Arthur? Importa. Para o produtor rural nós já entendemos e nós já aceitamos isso. É por isso que eu já até avisei lá em casa, para a patroa, que ano que vem nós vamos ficar no mundo, se Deus quiser. É isso, olha, papo excelente, Arthur, assim, principalmente porque aqui a gente está num habitat natural para isso, né? Então eu queria agradecer essa conversa. Se tiver algum ponto muito específico que você ainda queira colocar, conta aí pro pessoal, porque, de novo, entrar no mundo do agro de sola, ou de bota, né? O ponto mais importante do que a gente falou aqui hoje, que eu acho que merece destaque, é o produtor rural, ele tem orgulho de falar que ele é o celeiro do Brasil. E o Brasil é o grande celeiro do mundo, né? O que nós precisamos entender é que não basta ser só celeiro, né? Usando a analogia, a fazenda tem condição de virar um supermercado, se ela implementar método, tecnologia e uma segurança jurídica. E a advocacia, ela quer ajudar o produtor rural nessa nova fase, nessa construção da vida empresarial dele, porque é novidade para muito produtor rural. Ele nunca imaginou que a fazenda dele seria uma empresa, né? E ele hoje está tendo essa necessidade. E a advocacia, ela está pronta para te mostrar que a sua fazenda é uma empresa. E nós vamos ajudar esse produtor rural a acelerar o crescimento dele, a acompanhar as tecnologias, a defender a terra. Eu nem vou falar aqui de movimento que está querendo tomar a propriedade do produtor rural, mas isso é algo que nós precisamos estar alarmante, né, no cenário atual político brasileiro. Mas o produtor rural, ele tem que estar atento a essas questões, porque a terra é o maior patrimônio dele. É a propriedade, é dali que ele tira o sustento, que ele tira a produção, e a advocacia está pronta para proteger essa terra, esse patrimônio do produtor rural, mas também para te ajudar a se preparar para essa nova era da fazenda que está virando uma empresa. Arthur, brigadão por mais esse papo, tá? Foi muito bom aqui de novo. Eu aprendo mais do que qualquer coisa aqui. Avisar para o pessoal que agora a gente vai, falando em advocacia, tomar um ar aqui porque a chuva parou. Mas excelente conversa aqui com o Arthur. De novo, acompanhe aí, porque sempre quando a gente puxa um conteúdo, tem desdobramento depois. Fica ligado lá nas redes do Arthur e a gente tá junto, pessoal. Eu sou o Rodrigo, jornalista, especialista em reputação e comunicação corporativa. E a gente teve mais um papo incrível aqui com um especialista referência na sua área de atuação. Valeu, um forte abraço a todos.